Shalom Adonai, vamos para mais uma aula hoje dentro da proposta de educação e vamos tratar aqui no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico sobre a educação como responsável pela projeção e o avanço de uma sociedade, tá? E eu, antes de entrar nesse assunto, eu quero te pedir que se inscreva no canal se não é inscrito, dê sempre o seu like para o vídeo, a aula avançar e crescer cada vez mais na plataforma, além de compartilhar o conteúdo. Vamos então para este momento de não só filosofia da educação, mas também de sociologia da educação. Então vamos falar agora sobre a questão da sociedade, educação e sociedade, tá? Quando nós pensamos que a direção da sociedade, na medida em que ela é capaz de direcionar a vida social, salvando-a da situação em que a sociedade se encontra, e também, em segundo grupo, entendendo que a educação vai reproduzir a sociedade como ela está, nesse propósito, nós iremos ver um terceiro grupo surgir, que é justamente o grupo de uma educação que reproduz a sociedade e a faz ampliar. Esse terceiro grupo é o grupo de que nós denominamos de pedagogos e teóricos da educação. São os que pensam a educação e a compreendem como uma instância mediadora, de uma forma até que entende a viver a sociedade. Então, para estes, a educação, ela nem salva e nem reproduz a sociedade, mas ela pode servir como um meio para a efetivação de uma concepção de sociedade. Esses três grupos de entendimento, até do sentido da educação na sociedade, eles podem ser expressos até de uma forma respectiva pelos conceitos seguintes: é uma educação como redenção, educação como reprodução e uma educação como meio de transformação da sociedade. Então, essas são as três tendências filosóficas e políticas para compreender a educação que se constitui ao longo de uma prática educacional, filosófica, até para se compreender esse sentido e política constituída em um direcionamento para a sua ação, tá? A educação, quando ela surge como uma redenção da sociedade, o que nós temos que pensar é que as primeiras das tendências pedagógicas é a tendência redentora, que concebe a sociedade até como um conjunto de seres humanos que vão viver e sobreviver num todo orgânico e harmonioso, até com desvios de grupos e indivíduos que vão ficar à margem desse todo. A sociedade, ela vai estar naturalmente composta com todos os seus elementos, o que irá inclusive importar e integrar as suas estruturas, tanto os novos elementos, as novas gerações, quanto os que por qualquer motivo irão se encontrar à sua margem. Isso irá importar, manter e conservar a sociedade, ela integrando os indivíduos em um todo social. Com esta compreensão, a educação como instância social, ela estará voltada para a formação da personalidade dos indivíduos, até para um desenvolvimento de suas habilidades e até para a veiculação dos valores éticos necessários à convivência social. Nada mais tem que fazer do que se estabelecer como redentora da sociedade, inclusive integrando harmonicamente os indivíduos no todo social que já é existente. Então a educação, ela seria assim uma instância quase que exterior à sociedade, pois de fora dela vai contribuir o seu ordenamento e equilíbrio permanente. A educação, nesse sentido,
ela vai ter um significado e uma finalidade adaptadora do indivíduo na sociedade. Deve se pensar e se reforçar os laços sociais e essas promoções à coesão social que garante a integração de todos os indivíduos dentro do propósito e do corpo social. Nesse contexto, então, a educação vai assumir uma significativa margem de autonomia, na medida inclusive que deve configurar e manter essa conformação do corpo social. E em vez de receber as interferências da sociedade, é ela que vai interferir e vai promover quase que de forma absoluta todos os destinos do todo social, curando inclusive das suas mazelas e compreendendo a relação entre educação e sociedade. Um exemplo típico dessa concepção de educação como redentora da sociedade é proposta em Comênios. Comênios, que é um autor de uma obra clássica do ensino, que foi inclusive publicada em 1657, que é a Didática Magna de Comênios, né? Ela é um tratado, inclusive, até da arte universal de ensinar tudo a todos, tá? Então, nesse capítulo que Comênios está tratando sobre a contribuição da educação na formação de uma sociedade, Comênio vai deixar claro em seu entendimento que a finalidade da educação parte da compreensão de que o mundo foi criado bom e harmônico por Deus, e pela desobediência, o ser humano, através do casal originário Adão e Eva, introduziu esse desequilíbrio. Então, o pecado, Deus mandou Cristo para trazer a salvação para os seres humanos e oferecer uma oportunidade de retornar ao equilíbrio e à harmonia. Porém, os homens continuaram no seu delírio de quedas e distorções e desvios dentro de uma educação que cabe a recuperação dessa harmonia perdida. Então é preciso, pela educação, amar a sociedade. Então, sobre a queda e o desequilíbrio em relação à harmonia primitiva, inclusive no paraíso, Comênio vai dizer o quê? Que surge uma proposta de uma harmonia que foi quebrada, e essa ordem e harmonia parece até no escrito de Comênio estar distante. Então, ela vai ser promovedora até num aspecto de paraíso terrestre de uma proposta de um desequilíbrio social. Então, Comênio vai complementar uma consideração que vai identificar os desvios do ser humano e da sociedade da sua época no que se refere à inteligência, à prudência e à sabedoria, até o amor próprio, a justiça, a castidade, a simplicidade. Então, nesse sentido, é que os presentes desequilíbrios, como os ecos da desarmonia original, vão se constituir e vão se concorrer. Então, para colaborar e até construir um processo de regeneração da sociedade, é preciso pensar e se processar na sua redenção. E é aí que começa então a se pensar na ação pedagógica e ação construtiva e sociabilizadora da educação. Comênio até vai dizer que um representante da tendência filosófica, como um grande expoente até da tendência filosófica que considera a educação como redentora da sociedade, que é Comênio, ele vai dizer que a educação ela é proporcionadora de um efeito que, além de investir nos esforços e na projeção das novas gerações, forma as mentes, dirige as ações e concebe novas percepções de mundo. Então, vale observar que essa concepção e educação redentora da sociedade, ela perdura por épocas. Vamos ver aqui alguns enciclopedistas da Revolução Francesa que concebiam e abordavam e tratavam a pedagogia tradicional. Eles trabalhavam a partir de uma proposta justamente de, ali naquele momento, reter esse desenvolvimento,
Mas com a proposta da nova pedagogia, ou a pedagogia nova, a tendência é ampliar a percepção de mundo e até uma percepção sociabilizadora. Olha, vamos ver aqui o caso de Dernerval Saviani. Dernerval Saviani, que é um filósofo brasileiro, ele trabalha a proposta de uma finalidade filosófica política de redimir a sociedade a partir de uma teoria crítica da educação, aonde o fato de ela não levar em conta essa questão principal da criticidade é justamente uma oportunização de uma contextualização crítica da educação dentro da sociedade da qual ela vai fazer parte. Então irá importar, por último, notar que essa tendência redentora da educação, ela vai se fazer presente ainda hoje e ela vai oportunizar alguns comprometimentos com a política e totalmente voltados até para a redenção da sociedade. Então, a educação, ela é uma reprodução da sociedade e até uma ampliação da sociedade. A segunda tendência da interpretação do papel da educação na sociedade é que essa afirma que a educação é integralizadora da aceitabilidade de reprodução. Então, diversas tendências abordam a educação como uma instância dentro da sociedade que é exclusiva ao seu serviço. A diferença fundamental entre uma tendência anterior e uma educação redentora é que ela atua sobre a sociedade como uma instância corretora dos seus desvios, tornando essa uma possibilidade mais próxima de um modelo de perfeição social, harmônico e idealizador. Então, nessa primeira posição, é que a visão da educação é não crítica. E crítica também porque ela aborda novas propostas determinantes e até reprodutivistas, tá? Então, Dernerval Saviani, ele vai denominar essa tendência de uma teoria crítico-reprodutivista da educação, aonde os muitos autores que assumem essa concepção vão tomar uma só posição e vão ampliar essa cogitação e ideologia dentro de processos aferidores de uma transmissão pedagógica ainda muito mais ampla. Então, a educação dentro da sociedade, ela não só leva a atuar o desenvolvimento do cidadão, mas ela leva a reproduzir uma sociedade com uma tendência crítico-reprodutivista que propõe uma prática pedagógica que analisa o existente. E é uma ideologia que aparelha essa ideologia de Estado a partir de pressupostos, até que Marx vai também ter sua parcela de contribuição, em que o estudo do papel da escola é aparelhado com o papel do Estado em uma instância da sociedade em que vai vincular a ideologia dominante para reproduzir essa reflexão do autor e ver que isso dá uma segunda proposta e abordagem. Então, toda a sociedade, para perenizar-se, ela necessita reproduzir em todos os seus aspectos uma parafraseação da proposta de Marx. Authorse vai dizer que na formação social não se reproduz condições de produções, mas ao mesmo tempo se produz aquilo que se sobrevive, aquilo que se amplia, aquilo que se alcança uma nova projeção e perspecção. É a partir disso que se continua uma produção de bens materiais, uma reprodução que realiza um elemento básico, a força de um trabalho pedagógico e de um elemento concessor de uma educação muito mais ampliadora e muito mais fortalecedora e também muito mais estruturadora do papel da sociedade. Então, a escola ela deve ser aquele elemento que é um instrumento
criado para otimizar o sistema produtivo e a sociedade, a qual ela servirá para não só qualificar para o trabalho, mas também definir e introjetar valores que irão garantir a reprodução comportamental compatível de uma ideologia dominante, de uma ideologia que concebe o ser e amplia e conduz o ser dentro de uma projeção de crescimento, de visão e de percepção de mundo muito mais ainda capaz de uma interpretação cósmica do elemento pedagógico e dentro do elemento didático de vida e ação e vida a partir de uma educação do ser para proceder dentro do interim social em que ele está absorvido e que ele interfere e intervém em sua participação. É com isso que a educação, até numa proposta também do próprio Jacques Rousseau, é uma educação sociabilizadora e uma educação que compreende que esse papel sociabilizador projeta uma educação que constrói não só o aspecto político, mas o aspecto econômico, cultural e social, e as próprias tradições são alencadas para formar novos ideais a partir do ideal já constituído e constituir assim uma educação que ela dialoga e propõe uma nova projeção para a sociedade. E era isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal A Rota da Teologia e na Pedagogia Diálogo Pentecostal em Diálogo Acadêmico.